Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, ele joga aquele primeiro joguinho lá da pré-temporada nos States e ele consegue um empate com o Cruzeiro com algumas coisas que valem muito a pena dizer sobre esse jogo de ontem, porque o São Paulo ele foi legal, é uma entrega bacana que eu sinceramente não estava nem esperando que o São Paulo fizesse e tal. Achei que aquele joguinho modorrento de pré-temporada, aquele começo de Paulista totalmente desanimador, né? Mas agora o São Paulo não. São Paulo foi lá e realmente conseguiu fazer um jogo. E nós vamos falar sobre isso aí. Teve questão importantíssima do Oscar, Enzo Dias, Lucas Moura, muito interessante de falar sobre hoje. E o Zubeldia, ele não tem parado de pedir reforços lá no time do São Paulo. Então ele chega, pede reforço de novo, dá a entender que o time não está pronto. E você deve estar vendo aqui, ó, a questão de lateral direito, que é uma das prioridades para o São Paulo Futebol Clube. Isso aqui é uma matéria do Bola VIP, falando sobre o Lucas Rosa, também sobre o Natanael, e eu quero falar com você sobre tudo aqui. Vem comigo então, seja muito bem-vindo nesse vídeo aqui na coletiva do Juba Futebol, deixe um like aí e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. A coletiva do Juba, eu subo vídeos à tarde. Esse aqui é o meu canal que eu faço vídeos matinais para nós começarmos o dia já top, trocando uma ideia e passarmos o dia inteiro juntos. Fechou? Vamos lá então? Então vamos nessa. Olha só, o São Paulo pega o Cruzeiro, toma um gol em 28 segundos. Eu olhei bastante o lance ali, não dá nem vontade de culpar ninguém, é uma desatenção, os caras com aquele ar de férias ainda, sabe? Tudo isso acho que é válido pra você pensar, pô, o São Paulo começou o jogo dormindo. O Zubeldia fez uma mescla inexplicável, né? Não é uma crítica, é só uma coisa inexplicável. Por que que o Lucas Moura jogou junto com o Luciano e o André Silva e depois o Caleri joga com o Oscar e com o William Gomes? Por quê? Qual que foi a ideia para ter esse tipo de mescla? Os volantes titulares, Alisson e Pablo Maia, entram no segundo tempo, enquanto Luiz Gustavo e Marcos Antônio fazem ali o primeiro tempo. Então assim, não tem explicação, mas eu achei interessante de ver o posicionamento do Luciano também. Eu achei que tem algumas coisas que valem muito a pena e o Luciano foi legal naquele ataque ali. Ele acaba fazendo um gol, ele reclamou muito com o André Silva e com o Ferreirinha porque ele pedia bolas na área, ele estava realmente bem posicionado na área, onde ele poderia fazer gols. A nossa grande bronca com o Luciano, pelo menos a minha e a de muitos amigos que eu tô ligado qual que é, a bronca é, por que que o Luciano fica fora da área? Por que que esse mano decidiu virar meia do nada? Qual que é a pegada, Luciano? Por que você virou meia? Agora, ontem, ele jogou no ataque e, pasmem, né? Ele acaba fazendo um gol importante, que vale nada, mas é um gol importante, é um gol de empate. Num time onde o Fabrício Bruno chegou todas nas pernas, o Fagner, aquele... Como é que eu posso falar do Fagner e não receber aqui não ter uma treta, né? Não dá, não tem como falar desse mano aí. Eu não entendo como é que os caras deixam o Fagner fazer o que faz. Eu juro pra vocês que eu não entendo. Se eu fosse jogador, o destino dele teria sido... Ele ia tomar pelo menos um encontrão, diria assim. Eu não sei porque os jogadores deixam o Fagner dar carrinho desse jeito. Sabe, o jogo fica sério. E eu achei legal pra caramba. Aí o São Paulo vai lá e faz o gol e bacana, top. Muito me chamou a atenção de maneira positiva a parte física do Moreira. Participou muito do jogo, era lateral esquerdo, não deu super certo, mas ele estava presente nas jogadas, ele estava aparecendo nas fotos, sabe? Sabe a fotografia de um filme de cinema? Ele estava na fotografia. Todo lance tinha o Moreira por perto ali. Nada de brilho com a bola nos pés, mas ele estava com a parte física inteira. E pra mim, o Moreira, se ele jogar bola sem as contusões, você olha pro Natanael do Curitiba, que o São Paulo não conseguiu trazer, e pro Moreira, eu não conheço direito o Natanael, mas adoro o Moreira. Eu olho pro Rafinha, Igor Vinícius, que são nossos laterais dos últimos tempos, acho que o Moreira é o mais completo. Agora o problema é a parte física. E aí, Moreira, vai dar certo a parte física agora? Se der certo e o São Paulo não vender, nem precisa de lateral. É claro, o Zubeldia tá buzinando ali querendo lateral, querendo reforço. E o São Paulo, ele vê na situação que ele perdeu o Rafinha, perdeu mais um monte, e ele tem o Moreira que pode se contundir. Se o Moreira machuca em fevereiro, o Zubeldia vai ter razão. Vai martelar a diretoria com toda razão, né? Então, realmente, a diretoria ficou numa sinuca de bico e tendo que contratar lateral por não contar muito com a questão física do Moreira. Antes de falar do lateral, que eu tenho umas novidades aqui, o técnico Luiz Zubeldia pede reforços na coletiva. Ele não chegou a falar, me dê reforço.
Me traga fulano. Mas não, ele faz aquela choradinha básica de calendário, que aí é Dorival, é Rogério, é Diniz, todo técnico, Crespo, todo técnico, bom ou ruim, ele critica o calendário brasileiro. Parece que ele chega aqui e ele descobre, né, um ano depois que, nossa, como o calendário é apertado. Ele chega e fala, gente, muitos jogos, em 2 meses, 3 jogos por semana, tal. Realmente é puxado. Mas, e aí ele fala, e aí eu preciso descobrir como é que o elenco vai aguentar essa carga, mas isso eu falo a portas fechadas com a comissão técnica. Ou seja, ele pede mais reforços, ele tem uma preocupação se esse time do São Paulo aguenta a carga de jogos, né? Então isso é um ponto. O outro ponto é que nós temos o Lucas Moura ainda jogando de ponta direita, o que eu acho que é uma coisa muito esquisita, muito estranha, você ver o Lucas Moura de ponta direita de novo, numa posição onde ele pouquíssimo produz, por ele ser craque. Ele joga bem, mas a questão mesmo é que ele tá produzindo pouco. O Zubeldia, ele não trata o Lucas como o Oscar, como ele trata o Luciano e o Calera. Ele trata o Lucas como ele trata o Eric. Sabe, como ele trata o Henrique Carmo. Ele olha pro Lucas e fala, não, esse aqui é ponta direita mesmo e vamos lá. E tá errado isso aí. O Lucas, talvez o Oscar seja o nosso melhor jogador esse ano, mas o Oscar vai ter que superar o Lucas. Não é simples superar o Lucas. O Lucas, ele é craque. Ele tem um drible muito apurado. O São Paulo montou aí o seu meio-campo, o melhor do Brasil, com Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar. É claro, Pablo Maia acaba de voltar. A parte física do Pablo Maia tá muito top. Deu pra ver que ele tá, não muito top, porque ele jogou 30 minutos, mas a parte forte, sabe? O físico forte. As divididas que ele deu, ele matou a pau, jogou... desculpa. Jogou muito bem. Agora, o Alisson jogou muito abaixo, né? Nenhuma crítica, estava muito abaixo. O André Silva, nenhuma crítica, estava muito abaixo. Não vi o Pablo Maia estar muito abaixo, o que me anima demais. Aí, nós temos, além de todos esses negócios, uma estreia do Oscar. O Oscar, ele nunca jogou com o Caleri, nunca jogou com o William Gomes. Ele joga, ele mostra ali que ele pode sim ser um cracaço do São Paulo. Em pouquíssimos lances faltava um detalhe, faltava 1 milésimo de segundo pra ele dar um tapinha aqui, acolá, fazer um gol, uma bola que o Caleri toca pra ele meio na fogueira, que ele poderia até ele puxar um contra-ataque, dá pra ver que é um cara diferenciado. Então vamos esperar um pouquinho mais. O William Gomes está voando e aí nós temos um time muito bacana de pensar aí, com zaga montada, talvez um goleiro que pegue pênalti da falta, mas o time do São Paulo caminha legal. O Enzo Dias é outro que fez sua estreia e tem muito, mas muito torcedor me pedindo pra falar do Enzo Dias. Eu não sei por que acho que é porque ele é contratado novo, né? Mas por que tanta gente me pediu pra falar do Enzo Dias e não do Pablo Maia? Mas beleza, vamos falar do Enzo Dias. Eu achei que ele entrou muito bem, hein? Achei que você vê que ele não tá ambientado, não tá com o físico inteiro, não sabe nem pra onde correr com o Zubeldia e com o Oscar, por exemplo, mas ele demonstra uma parte física bem inteira já. Ele demonstra ali que ele sabe ser lateral esquerdo, ele demonstra que ele é duro na queda, ele é um cara que é bem aguerrido nas divididas de bola e ele demonstra ser um cara bastante interessante. Eu gostei do que eu vi. Não vi muito, não vi quase nada. A mesma coisa do Oscar, a mesma coisa do Pablo Maia. Vi 30 minutos, mas esses 30 minutos me levam a acreditar que o São Paulo tem o jogador da posição. Claro que o Wendel chegando é o Wendel, mas o Enzo Dias tá de parabéns pela sua estreia. E o São Paulo, ele busca por lateral direito e isso é explícito, tanto que o São Paulo fez proposta por 2 caras aí. O São Paulo fez uma proposta pelo Natanael do Curitiba, que o Curitiba, o São Paulo ofereceu 8 milhões, 4 mais 4, que o São Paulo não tem a grana pra pagar à vista, ofereceu o Luan e tal. O Natanael, não sei se fechou com o Atlético Mineiro, mas vai fechar, tá? Se não fechou, vai fechar. Natanael, ele não vai vir por São Paulo, ele ficou pra lá. E esse menino aqui, ó, o Lucas Rosa, é São Paulino, tem fotos dele no passado, ele com a camisa do São Paulo, e isso aqui é um caso bastante curioso, cara. O time, ele joga no Real Valladolid da Espanha, e esse Real Valladolid teria pedido pro São Paulo 1,5 milhão de euros pra liberar. São Paulo foi lá e falou, e aí, se manda aí, quanto custa? E aí os caras, manda 1,5 milhão de euros que você leva. Aí você converte a moeda do euro pro real, dá 9 milhões e 300. Você fala, caramba, cara, lateral titular que eu vou contratar por 9 milhões e 300, é agora, né? É só chegar, depositar e trazer. Aí o São Paulo alega
Na notícia, na matéria, não é que o São Paulo, Belmonte, Júlio Casares, o Rui Costa, alguém veio a público e falou, não, nós não temos os 9 milhões. Não foi assim. A matéria do Bola VIP aqui fala que o São Paulo não tem a grana para pagar à vista como o Valladolid pediu. Então o São Paulo chegou num ponto de não ter 9 milhões e 300 em caixa. Vocês já pensaram no que é isso aí? Um time que gastou 45 no Galopo e aí você não tem 9 milhões para dar no lateral direito. O time do Orejuela é de 14, você não tem 9 milhões agora. Então é preocupante. É claro que é. Enquanto o Júlio Casares, ele posta questões do Evangelos Marinax, muito top, que vai fechar com a equipe de base e tal, legal pra caramba. A Libra, parceiros, patrocínios, que o São Paulo caminha pra um lado muito legal da vida e coisa e tal. Você fala, pô, tá tudo bem, né, cara? Entrou numas dívidas aí, mas vai vender 4, 5 da base e você vai colocar meio bilhão no bolso. Mas o Evangelos Marinax, você quita a dívida, sobra dinheiro, é um São Paulo totalmente recuperado. Tudo isso eu acredito. Tudo isso faz sentido. Menos quando você não tem 9 milhões para pagar um lateral que vem da Espanha para ser titular do São Paulo. Isso assusta. O São Paulo, ele não é de hoje que ele costuma fugir dessas contratações e trazer um outro cara mais caro. Eu não esqueço que o São Paulo não consegue trazer o Rodinei e traz o Rames Rodrigues. O São Paulo não consegue trazer lá o Marinho e traz o Lucas Moura. Então, esse jeitinho de esconder contratação também é um ponto positivo para a diretoria do São Paulo. Ela não consegue trazer o Natanael, não consegue trazer o Lucas Rosa, não tem os 9 milhões, aí vai e traz o Alexander Arnold, sabe? Tipo isso. É a mesma coisa, é o exemplo do Marinho no Lucas. É o exemplo do Rodinei no Rames. Você não traz o cara que é mais barato e traz um cara classe A de Europa. Como é que não dá para contratar o Lucas Rosa? Vai ter o maluco aí que chega, o São Paulo não tem dinheiro pra trazer o Rodinei, como vai levar o Pedro? Não tem cara que fala assim na mídia? E ele vai falar, o São Paulo não tem dinheiro pra levar aí o Lucas Rosa. Tá, mas o São Paulo acabou de trazer o Oscar. Então sim, o São Paulo esconde. Sim, o São Paulo pode trazer uma surpresa. E o Zubeldia pedindo pra ver esse lateral direito, aí a coisa vai ficando legal pro nosso lado. Eu acho que o São Paulo, ele tem sim que contratar. Primeiro porque o Moreira pode se machucar e pode ser vendido. Segundo, porque o Zubeldia, ele tem um jeito de treinar com os laterais que, assim, eu não consegui ver nada no Wellington, nada, caiu muito com o Zubeldia. E o Igor Vinícius, que era um lateral que eu tinha, assim, uma boa intenção com ele, eu achava que ele era um cara nada técnico, mas a velocidade, a profundidade, a maneira que ele ia até o fundo do campo, era uma coisa interessante. Claro que era. O cara ia até o fundo do campo e conseguia seus cruzamentos bem ou mal, ele conseguia seus cruzamentos. Eu achava assim bem interessante. Com o Zubeldia, ele nem vai até o fundo do campo, Igor Vinícius. Então eu não consigo ver de maneira nenhuma um lateral igual o Igor Vinícius, igual o Wellington, por exemplo, dando certo com o Zubeldia. Talvez tenha que ser realmente o Carvajal, o Arnold, o Wendel. Não vai dar pra ser um cara normal, porque o Zubeldia ele segura o cara lá pra trás. É complicado, então eu tô torcendo muito para trazer o lateral e vamos ver quem que será esse lateral do São Paulo Futebol Clube, uma vez que não venha o Lucas Rosa, que está aqui na matéria. Fechou? O vídeo de hoje foi esse, hoje tem copinha, nos vemos depois da copinha, beleza então? Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!